E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o professor Denilson Seixas, bem-vindos ao canal. Hoje é uma data muito importante em termos históricos. Faz 20 anos do ataque terrorista aos Estados Unidos, então no dia 11 de setembro de 2001. Como você recebeu a notícia deste fato? Talvez muitos que estão assistindo esse vídeo não tinham nem nascido ainda, né? Mas foi um fato marcante que impactou o mundo contemporâneo e tem reflexos até os dias de hoje. Então, eu lembro que os jornais, os telejornais da época, mostravam simultaneamente o que estava acontecendo, mas inicialmente ninguém sabia exatamente o que havia ocorrido. Muitos diziam que era um acidente, outros já diziam, não, é um ataque terrorista, e devido a este ataque pode ocorrer uma terceira guerra mundial. Então foi algo muito marcante, certo? Bom, na verdade foram 4 aviões que foram sequestrados e tinham um foco específico, atingir o centro financeiro, o centro político e o centro militar dos Estados Unidos. O grupo Al-Qaeda, então, liderado pelo saudita Osama Bin Laden, foi o responsável por isso. E, inicialmente, as torres gêmeas, que representam, então, o centro financeiro dos Estados Unidos, né, que fazia parte do complexo do World Trade Center, em Nova York, foi atingido por 2 Boeing 767. Depois, um outro Boeing 757 atingiu o Pentágono, que é o principal centro de comando militar dos Estados Unidos, e um outro que caiu na Pensilvânia, 757 também, deveria atingir a Casa Branca, né, mas esse não conseguiu, então, o seu objetivo. Ao total, foram quase 3 mil mortos atingidos, e na época, o presidente dos Estados Unidos era o George W. Bush, certo? Bom, por que o grupo terrorista Al-Qaeda, liderado pelo saudita Osama Bin Laden, realizou isso? Quais são os motivos, né? Bom, um dos fatores é a presença dos Estados Unidos, né, de tropas militares norte-americanas em solo saudita desde 1991, quando ocorreu a Guerra do Golfo. Então, isso era algo que incomodava esse grupo extremista. Então, a Arábia Saudita, a gente lembrando, ela é, de certa forma, a guardiã de 2 cidades sagradas do Islã, Meca e Medina. Então, para eles, é intolerável a presença de grupos que não são, né, do Islã, e principalmente ligados ao Ocidente. E os Estados Unidos, que é uma grande liderança do Ocidente, né, para muitos é um país imperialista, né, da nossa época. Né. Então, isso é algo que incomodava este grupo, né, extremista. Né. Outro fato importante também, outro fator significativo, é que os Estados Unidos ele fez uma aliança com Israel. E existe um conflito histórico entre israelenses e palestinos. Então, esta ligação, esta proximidade dos Estados Unidos com israelenses é algo que também incomodava esse grupo, né, terrorista, e representou, então, uma grande oposição tanto aos Estados Unidos quanto a Israel. Né? Também, diversas intervenções norte-americanas no Oriente, principalmente buscando interesses próprios e não os interesses dos grupos locais. Né? Então, esses 3 fatores foram algo que, de certa forma, a gente pode colocar como responsável por esse ataque terrorista no 11 de setembro de 2001. Né? E a partir disso, então, ocorreu uma caçada a Osama Bin Laden, e que na época, então, ele estava escondido no Afeganistão, lembrando que o Afeganistão, na época, ele era governado pelo grupo Talibã, e que tinha uma ligação próxima com o grupo Al-Qaeda. Hoje, novamente, o Talibã retornou ao poder, né, lá no Afeganistão. Então, é algo que
na época lá havia uma proximidade e Osama Bin Laden, então, de certa forma, tinha uma certa proteção do grupo Talibã também. Né? O Osama Bin Laden, então, ele foi capturado em 2011, né, e no Paquistão, ele estava lá no Paquistão e foi capturado e morto, então, no Paquistão. Bom, a partir disso, então, houve um endurecimento dos Estados Unidos e também, né, em outras regiões, como na Europa também, relacionados à questão do terrorismo. Né? Então, existe toda uma legislação, uma proteção muito maior, um controle, uma vigilância, né, sobre aeroportos, sobre as fronteiras, né, o controle sobre a entrada e saída de pessoas, né, nesses locais, nesses países, que geralmente sofrem ataques terroristas. Né? Então, existe hoje um controle muito maior, uma vigilância muito maior. Né? Então, houve, de certa forma, como consequência disso, né, desse ataque terrorista, né, o mundo todo hoje vive sob esta vigilância. Né? Mas, claro, principalmente os Estados Unidos e a Europa, né, que são alvo aí de grupos terroristas. Né? E lá nas Torres Gêmeas, o que existe hoje? Né? Hoje existe um memorial, né, em homenagem às vítimas, né, e com os nomes dessas pessoas lá. Né? Então, a cada 11 de setembro existe, então, né, movimentos, né, lembrando esse fato, lembrando as vítimas. Então, foi algo muito marcante, muito impactante, que mudou a ordem mundial, né, do mundo contemporâneo, então. Certo? Então, era isso por hoje, uma breve explanação aí sobre o 11 de setembro, para a gente lembrar desta data, desse fato marcante aí, que hoje está completando, então, 20 anos, então. Certo? Muito obrigado pela presença de vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo aí. Até mais, tchau, tchau.